Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você. Eu espero encontrá-los muito bem com seus, deixar melhor em nome de Jesus. Esta é a minha oração, a minha busca, o meu desejo. Eu venho aqui com esse anseio de levar você para mais perto do Senhor e a um crescimento contínuo. E assim será. Quero agradecer pelas mensagens, pelos testemunhos, por toda essa edificação que vocês têm causado no meu coração, através de histórias lindas, de testemunhos poderosíssimos, histórias que evidenciam o poder de Deus, que Ele é o mesmo. Ele não mudou. Levante-se com fé todos os dias e prossiga, porque a vida com Deus é uma jornada. Paulo chama de corrida, é a corrida da fé, e que nós precisamos prosseguir, prossiga para o alvo. Ele ainda disse, lutei a boa luta, lute a boa luta, combati o bom combate, que é o combate da fé, terminei. Nós precisamos ter isso em mente, continuismo, consistência, ir até o fim. Guardei a fé. Eu sempre digo que a única coisa que a gente tem que guardar é a fé. Deixo que se foi, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Esqueçam que se foi. Não vivam de passado. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Deus tem uma coisa nova para você. Creia nisso. Possua. Levante-se. Cheio de energia, de fé. E se está faltando, diga, me dá força. Me ajuda, Senhor. Me dá graça. Senhor, me ajuda, me dá poder para fazer o que eu tenho que fazer. Precisa? Peça. Jesus falou, peça, busque, bata. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta é aberta. Então, tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Tudo que você pedir, se você crer, você vai receber. Então, não tem problema de pedir, não. O próprio Senhor, tem um versículo que fala, não dê descanso ao Senhor, enquanto Ele não trouxer restauração. O próprio Senhor Jesus contou a parábola da viúva em relação ao juiz Eneco. Ela importunou o juiz Eneco. O que ele estava dizendo? Eu não tenho problema de você ficar aqui batendo, importunando. Insista com Deus. Vá lá e diga, Senhor, eu estou aqui esperando. Eu continuo esperando, eu continuo crendo. O que disse Davi no Salmo 27? Pereceria sem dúvida. Ele fala assim, com uma firmeza, ele é enfático nisso. Eu teria perecido se eu não tivesse crido que eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes. A bondade do Senhor, em outra tradução, na terra dos viventes. Ele disse, pereceria sem dúvida, se eu não cresce. O que me salvou foi a fé. Eu
criei que eu veria a bondade do Senhor e eu vi. E aí ele conclui dizendo, anima-te, anima-te e confia no Senhor. Mantenha a paz no seu coração. O próprio Davi, no Salmo 46, ele fala daquele caos, mas ele termina dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, se eu tenho o Senhor comigo, por que temer? Ele mesmo disse, você esqueceu de quem o Senhor é? Você esqueceu quem é Deus? Quem Deus é para estar temendo? Não temerei o que me podem fazer os homens. Porque o Senhor é quem me ajuda, Ele é o meu ajudador. Então você não tem que temer nada. Às vezes pode até parecer que as coisas estão fora de controle, mas não estão. Gente, quando eu cheguei naquele hospital com o braço arrancado, amputado, parecia que a minha vida tinha acabado. Eu tive essa sensação de que minha vida tinha acabado. Era uma tragédia e que tudo tinha terminado ali. Eu não conseguia ver um caminho, um meio. Sabe quando parece que tudo acabou e quando vem aquele diagnóstico, acabou? E você olha assim, parece que acabou por um momento. Por um momento. Né? Eu quando leio a história de Josafá, que quando ele recebeu a notícia que aqueles 3 reis estavam indo contra ele, inicialmente ele ficou alarmado. Né? Quer dizer, meu Deus, acabou. Mas aí a Bíblia fala que ele se levantou e ele decidiu buscar o Senhor. E foi onde ele viveu aquela glória. Aquela história de Josafá é demais, né? Eles ouviram do Senhor essa batalha, essa guerra. Vocês não vão ter que guerrear. Eu vou pelejar por vocês. E eles foram para uma guerra impossível, louvando o Senhor. Engrandecendo o Senhor. Eles foram dizendo o quanto Deus é grande. Então é isso que nós temos que fazer. É deixar claro que Deus é grande. Deus é grande. O problema pode ser grande, mas Deus é maior. Então, naquele momento, né, parecia que, meu Deus, minha vida acabou aqui, né? O que eu vou fazer de agora em diante? Como vai ser? Sabe, eu não tinha mais perspectiva. Por um momento, tudo desabou. Né? Você não tem perspectiva, você não tem força, você fica atordoada, em choque, tem momentos que você não fala coisa com coisa. E mal, meu Deus, minha vida só estava começando. Só estava começando. Quanta coisa eu vivi naquele hospital logo depois que eu saí e tenho vivido durante esses anos todos. Quanta glória. Muitos desafios, óbvio, muitos. Mas Deus tem me dado vitória. Então, às vezes, parece que acabou, que findou. Chega uma notícia, uma previsão, um diagnóstico, algo acontece, né? Que parece que, né, tudo desabou, né? Não há o que fazer de agora para frente. Muito pelo contrário. Deus pega a maldição e transforma em bênção. Deus pega o mal e transforma em bem. O Senhor reverte aquilo.
Ele traz à vida o que estava morto. E ele te dá esperança. E você começa a viver um novo tempo, né? Ele reescreve sua história. E ele mostra que o melhor ainda está por vir. Né? Eu sempre falo que o Ministério Mudança de Vida nasceu dentro de um hospital. Porque foi ali que eu tomei decisões e comecei a dar meus passos de fé. E usei tudo que eu tinha. A medicina é limitada. E ali apresentou claramente suas limitações. Né? Havia um limite. Mas eu invoquei o Deus que é ilimitado, que é o Deus do impossível, né? Que nada é impossível para Ele, nada é difícil para Ele, nada é grande para Ele, nada é complicado para Ele, nada. Para Deus nunca é tarde demais. Deus nunca perde o controle. Nunca é tarde demais para Deus. Nunca. Para Deus nunca é tarde demais. Às vezes, todo mundo chega dizendo para você, é tarde demais, não há mais o que fazer. Acabou. Né? Encerra aqui, você vai ter que aceitar. Quando veio o diagnóstico da epilepsia, foi exatamente isso. Você tem que aceitar, é uma fatalidade. Você tem que aceitar, você vai ter que conviver com isso. Mas eu me lembrei do Deus Todo-Poderoso, o que fez o céu e a terra. O Deus que abriu o Mar Vermelho. É o que eu falo, muitas vezes em reuniões, eu falo o tempo todo, por que eu devo pensar grande? Como está lá em Isaías 54, pense grande, amplie a sua tenda. Por quê? Porque o meu Deus é grande, porque Ele abriu o Mar Vermelho, porque Ele fez todas as coisas que nós vemos, porque Ele me fez. Porque ninguém nunca pôde medir forças com Ele. Quantos que já se levantaram e tentaram desafiar a Deus e medir forças com Deus, onde é que eles estão? Hã? Não existem mais. Já se foram. E com a conduta, né, que tinham, não há nenhuma esperança de que estejam com Deus. Mas foram tragados. Então, eu que lido com a fé, o que eu ouço de histórias incríveis, diagnósticos, assim, impossíveis de serem revertidos, e Deus reverte. Sentenças, histórias assim, de impossibilidade total. E Deus vem e mostra que Ele é o mesmo. Sim, o Senhor é o mesmo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem ao amanhecer. Gente, sempre amanhece. Sempre amanhece. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Eu posso dizer para você que eu passo por vários desafios, aflições não faltaram, mas a vitória sempre foi maior. Deus nunca me deixou, nunca me desamparou, nunca deixou de me responder. Eu vi o socorro do Senhor, vez após vez, nesses anos todos, livramentos, milagres, respostas na minha vida e na vida de muitas pessoas. Às vezes você chega assim, num ponto que parece que é o final, né? De tudo, o final da linha, né?
daqui não dá mais para passar. E o Senhor cria um meio. Ele faz uma ponte, ele te leva. Ele faz algo que você não pensou, que você não imaginou. E simplesmente aquilo se resolve, aquilo vai fluindo. E todas aquelas previsões vão caindo por terra. E eu criei que Deus podia curar epilepsia. E Ele curou. Eu criei que eu ia sair com meu filho com um braço. E que aquele braço ia se recuperar e ser normal. E eu tenho vivido esse milagre por anos. Eu fui vendo a evolução, eu fui vendo a fluidez, e mais uma previsão que caia por terra, e outra, e outra. Sabe quando chegam as previsões e aí elas vão caindo, e vão caindo, e vão caindo por terra? Isso é Deus. Vamos. Decida que você vai crer. Dê ouvido somente a Deus. Dê ouvido somente a Ele. Você não está aqui por acaso. Se você está aí, isso não é força do acaso, do hábito. Isso é o Espírito Santo. Que está dizendo aqui, ó, eu estou falando com você. Você precisa crer, porque eu respondo fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé. Fé é você crer no que o Senhor falou, sem ver nenhuma possibilidade. Você simplesmente crê e assim, ó, senta em cima e diz, daqui eu não saio. Esse lugar é meu, essa vitória é minha, eu já tenho a resposta. Deus falou comigo e eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão. É minha vitória. Eu já tenho a solução disso. Eu posso ainda não estar tocando, mas eu vou tocar. No final eu darei o testemunho. Como que vai terminar? Eu já sei como termina. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Como é que vai terminar? Em vitória. Como que essa situação vai fechar, vai se concluir? Com vitória. A conclusão vai ser vitória. Vitória. Faça tudo que estiver ao seu alcance. Porque é aquilo, né? Você prepara o cavalo, mas quem dá a vitória é Deus. Você prepara o cavalo para a guerra, mas quem dá a vitória é Deus. Então, aquilo que está ao seu alcance, você faz. E o que você não pode fazer, Deus faz. E faz de uma maneira que você fica assim, ó, de queixo caído, surpreso. E às vezes parece que vai ter que acontecer, a gente fica lá, né? Às vezes conjecturando, porque vai ter que ser assim. Daí Deus faz de um jeito que a gente não pensou. Ele simplesmente faz aquilo fluir. A hora que você vê, terminou. Terminou. Simplesmente terminou. Eu me lembro, antes do acidente acontecer, do Senhor falar comigo, que eu ia passar por algo que seria aparentemente o fim. Mas que eu ia sair com a vitória e ia passar rápido. E foi. Inicialmente aquilo parecia que era o fim da minha vida. Mas Ele me deu vitória e aquilo passou rápido. Veio com muita violência, mas também aquilo foi se dissipando, foi fluindo.
e foi fluindo, e as previsões foram caindo por terra, e eu saí com o menino com o braço, e o senhor foi fazendo a obra completa, e o braço que não podia se movimentar voltou, e a evolução na fisioterapia foi maravilhosa, e tudo voltou ao normal, e a nossa vida voltou ao normal. O que parecia ser o fim foi o começo de um novo tempo. Porque quantas vidas já foram salvas e libertas por intermédio dessa palavra, deste testemunho. Creia. Creia. Eu li ontem, vou ler novamente. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Você está duvidando de Deus? Não, né? Esse povo duvidou. E o que matou o grupo original foi a incredulidade, porque esse povo, por conta da incredulidade, falava demais, murmurava, iraram a Deus, perderam o destino. Mas isso não vai acontecer com você. Eles duvidaram que Deus podia preparar uma mesa no deserto, que Deus podia prover divinamente para eles, que Ele podia cumprir com a promessa. E foi por isso que eles pereceram. Mas eles viram a nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite, o pão dos poderosos, o pão dos anjos. Esse povo comia do pão dos anjos, o alimento deles, a Bíblia chama de pão dos anjos. E a Bíblia não exagera. Com isso, não tinha um doente, uma mulher que abortasse, uma gestação interrompida, ou as gestações eram fluídas e os bebês nasciam saudáveis e fortes. Não tinha um pobre no meio deles. Não tinha um que fraquejasse. As roupas não envelheceram. Os sapatos não envelheceram. Os pés não incharam. Eles viram a glória de Deus. Água jorrou da rocha. Água jorrou da rocha como se fosse um rio. Como se fosse um rio. Deus proveu, fez uma mesa no deserto. Eles viram a glória de Deus. Eles viram o poder de Deus. Eles viveram o poder de Deus de uma maneira que é surpreendente. A provisão divina, a glória. Eles viram a glória no deserto. Eles viram os feitos do Senhor. E é o que o Senhor está dizendo aqui. Não duvide. Foi o que ele falou para Tomé. Para de duvidar e creia. Felizes os que não viram, mas creram. Tudo é possível àquele que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você crê, nada é impossível. Quando você crê, nada é impossível. Porque o que é impossível para o homem, para mim, é possível para Deus. Ele é o mesmo. Então, faça o que está em Isaías 54. Cante, ó estéreo. Comece a cantar antes mesmo de tocar no seu milagre. Cante. Louve. Pense grande. Porque o que Deus preparou para você é uma mesa, ó. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sim. Deus já preparou uma mesa para você. Um banquete. Deus tem provisão para a sua vida. E uma provisão surpreendente. Deus vai surpreender você. Nenhuma palavra é enviada sem propósito. O Senhor vela por sua palavra para cumpri-la. E Ele envia com propósito de realizá-la. O que você ainda não pode tocar, você vai tocar
continue crendo, possuindo. Porque o que você não pode tocar, você vai tocar. Deus está preparando uma mesa, um banquete para você no deserto. Em circunstâncias muito difíceis, você verá o sobrenatural. Apenas creia. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida e que essa palavra tenha inundado o coração dela, levantado, renovado, fortalecido, encorajado. Que eu deixe pessoas aqui, Senhor, tão vivas, cheias de esperança, de coragem, de convicção, com convicção de fé, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra terminará. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse das boas novas e definições de uma unção que leva a vida dela a fluir poderosamente. Favor. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, provisão, abundância, favor, progresso, crescimento na vida destes fiéis. Levanta mais semeadores que precisamos e onde esse programa estiver chegando, que esse favor, essa glória estejam inundando vidas, corações e lares. E tudo que ela fizer, eu declaro que prosperará. Ela viverá essa provisão divina. Ela vai se assentar nesta mesa. Esse banquete já foi preparado para ela. O Senhor preparou uma mesa no deserto. É uma glória que a surpreenderá. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço demais. Amém, amém, amém. Graças a Deus, o número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje, Casa Firme, um trabalho único, sobrenatural, você sabe disso, 25 horas. Com orações, mensagens, adoração, com a igreja aberta. Quantos lugares fazem isso? Você conhece? Hã? Nós oramos, nós buscamos, nós estamos aqui, na brecha. Levante-se, aproveite, busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Aproveite as oportunidades ao máximo, porque os dias são maus. Levante-se e venha, aproveite. Vamos adorar o Senhor. Conta com a gente, é um prazer servir. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Você vai levantar os muros da sua vida e você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança
de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.